Olá, olá! Bem-vindo ao episódio 6 de A Voz. Hoje nós estamos aqui para começar agradecendo. A gente não imaginava que seria tão abençoador. A gente tem tido feedback muito legal das pessoas mandando contato direto, fazendo comentário. Então, primeiramente, muito obrigado. Isso não seria possível sem você. Essa é minha esposa Ângela, eu sou o Johnny, nós somos anfitriões do A Voz. E nosso desejo é sempre alimentar a igreja, abençoar você que não conhece a igreja, você que é líder de igreja, você que é participante de igreja. Isso mesmo. Esse é o nosso desejo, realmente alimentar a gente, a auxiliar, dar alguns toques, alguns pontos que são importantes para realmente que a igreja possa crescer de forma saudável. Amém. Esse é o primeiro episódio da Voz Sem a Voz. Ele tá sem voz. Tá difícil. Porque ele tá com a garganta meio inflamada, meio assim. Eu tô um pouco doente, sim. Tá meio rouquinho. Eu vou tomar muita água. E ele tá tentando evitar não ficar tossindo muito. Então é o primeiro A Voz Sem a Voz. Ou com pouca voz. Com menos voz. Com menos voz. Então é tudo meu hoje. Mas isso é muito importante, que seja o Espírito Santo. As mulheres então, vão dominar aqui. As mulheres vão dominar aqui. Vai dar só a gente, não tem jeito. Que tenha o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então, a gente está falando hoje no almoço sobre casamento, né? E como às vezes as pessoas têm dificuldade em manter um casamento vivo. E isso partiu do episódio que a gente também está pensando para hoje. Então, se você está pensando que é só sobre casamento, não é não, tá? Não é. Não é não. É sobre religiosidade ou espiritualidade falida. Então, existe... Gostei tanto desse tema, sério, espiritualidade falida. Deu tanto em mim que eu já pensei, caramba, não sei nem como eu me preparar pra É difícil, né? É difícil. Nossa, eu tô mexendo. E a gente estava pensando, porque existe religiosidade. Sim. E isso é muito mais parecido com espiritualidade falida. Então existe uma diferença grande, né, meu amor? Entre as duas coisas. E o paralelo foi casamento. E foi muito legal porque a gente passou alguns pontos do casamento que, quem sabe, você vai conseguir correlacionar isso. Lembrando, nós temos 14 anos de casado já. Indo pro 5º. Exato. Então a gente conhece e a gente já aconselha também há muito tempo. Então muito do que a gente vai falar, a gente vivenciou. Sim. E também a gente viu outros casais passarem por isso. É verdade. Então a gente queria te encorajar, não desintoniza, não perca, que tem muita coisa importante. Então a primeira coisa que a gente estava pensando sobre espiritualidade é a questão de bater ponto. E eu queria partir do princípio do homem, do ponto de vista de um homem. Por exemplo, quando uma esposa começa a conversar com você, eu não sinto você tão presente, a gente está um pouco distante. Às vezes, como esposo, como marido, a gente pensa, como assim distante? Eu venho para casa todo dia. Sim. Né? Sim. Eu trabalho o dia todo e eu chego em casa cansado, sim, mas eu tô em casa todo dia e eu brinco com as crianças e a gente conversa. Como assim distante? Né? É difícil pra gente entender. E compartilha um pouco do porquê uma mulher diria um negócio desse. Então, a mulher, ela gosta de comunicação. Essa é a parte mais importante. Mas não é só conversar, que você consegue chegar, encher ela de informações superficiais, porque os homens têm esse poder de a gente falar um monte de conversa superficial, que pra mulher não supre. A mulher, ela tem uma necessidade de conhecer o íntimo do coração do seu marido e dos seus filhos. Tipo, a gente gosta de ouvir o sincero do coração, sabe? Não é que toda hora ela tá, tipo, chegou do trabalho e ela quer uma conversa profunda e intensa. Não é isso. Mas a verdade do coração, ela não quer ouvir do tipo, não, foi bom, foi tudo certo. Não, ela quer ouvir a sinceridade do coração. Não, eu tive essa dificuldade hoje no trabalho, foi bem difícil. Ou, não, eu encontrei com aquele amigo que eu não encontrava há 15 anos e a gente conversou e foi muito legal. Ela quer ver os momentos que foram importantes pra você, porque é uma troca de momentos importantes, quase isso, né?
Então, quando o marido chega assim, não, foi tudo normal. A minha filha faz isso também, às vezes. Como foi a escola? Ai, mãe, tá tudo normal, eu sempre. E eu fico querendo, tá, mas você já passou o dia inteiro na escola e você vai me dizer que nada aconteceu? Não, mas só aconteceu de sempre. Tá, então, na perspectiva que a gente vai fazer uma comparação com espiritualidade falida, então a gente vai dizer um pouco, então, casamento falido. Né? É forte isso, mas é o comparativo que a gente está fazendo. Aonde é superficial. Superficial não tô falando que é falso. Superficial no sentido de que é automático. Perdeu a profundidade. Perdeu a profundidade e você faz tudo no automático. Do tipo, então você acabou de entregar... Não, vamos, é porque a gente vai... A gente vai conversar, mas... entrar nisso. Meu ponto é o seguinte. Se você tá falando isso agora, como que isso mudou do começo? Então, por exemplo, você está falando de ter uma conversa significativa profunda. Sim. Como que isso é diferente de quando você casa pela primeira vez ou quando você está namorando? Noivado. Essa mudança que eu quero saber. Que a gente precisa tratar de uma mudança, de a gente estar num lugar profundo. Então, um dos pensamentos que eu tenho... Expectativa. Eu acho que quando você tá para casar ou você é um recém-casado, você tem muitas expectativas a respeito de estar junto. E dos dois lados, do tipo, o marido também chega com mais expectativa de ver a esposa e de conversar com ela, de falar como que ela tem muita expectativa ali no meio. Depois, quando você passa ali seus, sei lá quantos anos, 5, 10, 15, não sei, passa um tempo, você já sabe tudo sobre aquela pessoa e assim, tem filhos no meio, tem aquela rotina ao seu redor também que te mantém super ocupado, que também, parece que o seu tempo também vai diminuindo, né? Que quando você casa são só os dois e você tem um tempo, chega em casa é tempo só pra vocês, você pode compartilhar tudo. E conforme as distrações vão surgindo, seja filho, seja um segundo trabalho, faculdade ou o que for, essas coisas vão meio que te tirando de sintonia um com o outro, e daí um deixa de ser o mais importante, porque você tem outras coisas pra fazer. É mais ou menos assim, já somos um. A gente não precisa ficar toda hora conversando sobre as coisas, porque já somos um, faz tempo que somos um. Entendeu? Já faz tempo que somos um. Você já me conhece o suficiente pra saber quem eu sou. Não preciso ficar falando. Agora vamos dar atenção, essa sensação, dar atenção para outras coisas que estão ao nosso redor. Construir a vida. Mas daí você tira essa intimidade de troca um do outro pra suprir o restante. E daí gera uma distância, gera uma separação. Sim. Entendeu? Porque você tem tantas outras... Você se dá em outras coisas, e daí aquela pessoa que pra você é importante, você sabe que é importante, e você sempre vai dizer que essa pessoa é importante. Não é um negócio que falar, não é mais importante. Você vai verbalizar isso, não, é importante pra mim sim e tal. Tipo, mas a gente já é íntimo, eu não preciso, sei lá, a sensação é, já somos um. Eu não preciso ficar toda hora gastando tempo com você, que já somos um e você sabe disso. Mais ou menos isso que eu tô falando. E não que isso seja uma decisão consciente, mas não é consciente. Na prática é o que parece ser. Praticidade. A praticidade tira a intimidade, porque você vai na correria do dia a dia, praticidade tira a intimidade. É. Tem que anotar isso. Então vamos lá. Um dos exemplos que eu penso, quando a gente namorava, a gente tinha um plano da TIM, não sei se existe TIM ainda, imagino que sim, onde a gente tinha 500 minutos cada para falar um com o outro e era gratuito. Entre meia-noite e 6 da manhã, um negócio assim. Então, durante o dia, a gente torrava os 500 minutos. Falava de qualquer coisa. Para falar um pro outro. E à noite, quando a gente ia deitar, a gente também falava um com o outro. E muitas vezes não tinha o que falar, mas só aquela ligação em aberto um com o outro era gostoso saber que a gente estava juntos, né? Sim. E eu acho que isso tem muito a ver com essa expectativa de estar junto, esse desejo de estar junto, esse desejo de vamos fazer algo junto, estamos tentando construir algo junto. E depois que você tá junto, no começo, realmente cada momento. Eu lembro, é muito engraçado. Depois, assim que a gente casou, toda vez que a gente deitava, eu não sei, eles chamam de conchinha, quando você abraça o outro e fica abraçadinho, assim.
E eu acho que levou mais ou menos o quê? Uns 6, 7 meses para desistir de fazer essa conchinha. Porque Porque ele é, esquentava. é Eu sou muito encalorado, né? encalorado. Eu sou Mesmo em encalorado. Curitiba, que é frio pra caramba, porque Curitiba é É, muito frio. eu sou encalorado. Mas tinha muito aquele negócio. Depois de ter experimentado isso por, vamos dizer, 6, 7 meses, Sim, o calor era realmente demais. E sim. daí a gente começou a meio que dar um pouco mais de espaço, abraçava ainda, mantinha Sim. contato, tal. E não sei, em algum momento a gente começou a virar pro outro lado, Sim. né? Eu acho que são as fases do casamento. Eu acho que a primeira fase é quando você vai dormir junto sempre, no mesmo horário, primeiro. Ah, tem E daí isso. você quer abraçar e ficar ali gostosinho. O segundo é quando, tá bom, já deu, cada um vira pro seu lado pra dormir. Eu acho que o terceiro é quando cada um vai dormir no horário diferente, do tipo assim, eu tenho minhas coisas pra fazer, vai dormir, pode ir, tá tudo bem. Do tipo, cada um tem a sua vida, fica naquela correria. E daí chegam os filhos, daí outra fase. Daí... E eu acho que eu queria tocar nesse ponto primeiro para dizer esse lance de expectativa. Você tem ansiedade, você tem fome, tem sede de estar Expectativa. junto, né? Uhum. Obviamente que eu vou jogar o paralelo depois para a espiritualidade. Mas aí o segundo ponto é quando você tem uma rotina de vida onde você está junto e você se reconhece junto, por exemplo, você vive junto agora e você tem essa rotina de manhã, você acorda junto, você faz as Sim, coisas juntos, tem atividades e responsabilidades juntos. juntos, essas responsabilidades acabam se tornando parte do cotidiano, né? Sim. E quando você chega em casa, primeiro você quer contar tudo sobre o seu dia. Que nem você falou, eu quero saber mais do que só Sim. como foi o dia de trabalho, Isso. porque, vamos ser sinceros, eu subo em telhado, então quantas histórias diferentes eu posso contar do Exato. telhado? Mas você quer saber sobre experiências pessoais, Isso. coisas que me marcaram, e você vai querer compartilhar também Claro. de coisas que te marcaram. Mas eu acho que depois de um tempo, isso se torna. É o que a gente faz. Eu chego em casa, a gente conversa um pouquinho. Sim. Depois de matar essa vontade, eu vou tomar um banho. Uhum. Entende? Quem sabe a gente faz um lanchinho enquanto a gente conversa. Sim. Eu vou tomar um banho, me arrumar. Aí eu gasto um tempo com as crianças. Aí a gente faz janta junto, a gente janta. Depois arruma as crianças para ir para a cama. E daí a gente tem mais o tempo junto antes de dormir. E se torna rotineiro. Não que rotina seja ruim. Sim. Né? Mas É muito necessário. cria uma sequência de eventos. A gente fala de rotina nesse sentido por ser uma sequência de eventos. Mas não que a gente está menosprezando o tempo. Mas acho que com o tempo, por sempre manter a rotina, entende? Não que não haja novidade, mas é quase a gente passa pela rotina porque é a rotina. Ela tá lá e a gente precisa entregar o dia, né? Tipo, ela precisa E por mais que a acontecer. rotina seja boa para manter o dia e a Sim. sequência dos eventos e para você não se perder, às vezes o valor do momento se perde, Isso. entende? Porque é o que nós fazemos, Isso. entende? E quem sabe perdeu-se aquela busca, aquela sede, aquele desejo de vamos fazer. Porque se perde essa sensação de vamos fazer isso junto, vai ser bom pro estresse do dia a dia. Não, tem que fazer isso. Não, tem que fazer isso nesse horário. Não, as crianças têm que chegar nesse horário. Vamos lá, pessoal. Come. Vamos. A gente tem que ir pra escola. Não, chegou da escola, tem que fazer lição de casa, tem dever, tem não sei o quê. Então você fica focado na próxima próxima tarefa, entendeu? Do tipo, eu preciso logo concluir isso aqui pra ir pra próxima tarefa, porque eu já sei que eu tenho uma próxima tarefa pra fazer, pra que o dia continue caminhando. Então você fica de cumprir tarefas o dia todo e você não curte nenhum momento, na verdade, Eu acho que existe um misto entre ter que fazer e é o que fazemos. Concordo. Porque o ter que fazer é aquele senso de, as crianças precisam estar na cama até tal hora. Eu entendo isso. Sim. Mas às vezes não é esse ter que fazer, porque às vezes sobra um tempinho, às vezes alguma coisa mudou, você chega em casa um pouquinho antes, mas é o que fazemos. Nós agora vamos fazer o lanche juntos. Sim. E aonde você pode dizer que isso é muito especial? Sim, ele pode ser muito especial, aquele momento gostoso de família em volta da mesa, mas se você não for intencional sobre isso, tipo, e pensar, graças a Deus eu tenho tempo com a minha família em volta da mesa. Sim. Esse é o momento que eu mais curto. Porque vai chegando no final do dia, você vai se cansando, né? Então, o cansaço vai batendo e se você não for intencional, tipo, vou fazer isso uma coisa legal. Se não for intencional, isso
a coisa legal nunca vai acontecer e vai ser sempre aquele momento de mesa chata onde você tá sempre ordenando as crianças pra comer e tentando organizar, ou do tipo, pensando em outras coisas, né, do trabalho, no que for, e é sempre meio caótico, meio, não bagunçado, mas conflitante, sempre muito estressante, porque você não tá sendo... não tá focando, na verdade você não tá escolhendo viver aquilo de uma forma gostosa, né? Do tipo, vamos fazer isso um momento gostoso. Agora, sim. Agora pega o outro lado dessa mesma moeda. Então vamos usar o meu exemplo. A minha esposa é muito boa. Quando ela percebe que eu chego em casa e eu tô destruído, por exemplo, agora eu tô doente, né? Enquanto eu tô doente, ela faz muito bem o papel de meio que agregar as crianças um pouquinho mais perto dela, como se ela já não estivesse perto dela, né? Agregar um pouquinho mais porque o papai tá doente. Não no sentido de não fique doente, mas deixa um espacinho pro papai descansar. Ou às vezes eu tive um dia de 14 horas e quando cheguei em casa, ela tá, gente, dá um beijo, abraço rapidinho no papai, que ele vai tomar um banho, ele vai descansar e vocês precisam ir pra cama. Sabe essa questão protetora de esposa com o marido, certo? Então ela é muito boa nisso. Mas às vezes existem temporadas na nossa vida onde isso seja necessário com mais frequência. E ele passa de ser de uma proteção para ser uma rotina. Sim. Deixa eu proteger o papai. Não, o papai quando chega em casa ele precisa do tempinho dele. Ele precisa lá tomar banho, precisa comer. Não vamos incomodar ele. Deixa o papai descansar. E por mais que venha do lugar de proteção, e o pai agradece muito, às vezes, né? Tipo, você cria essa rotina e para as crianças isso se torna algo tipo, tá, quando o pai chega em casa a gente não incomoda mais ele. E isso começa um distanciamento. Agora, tira as crianças da imagem, às vezes esse mesmo distanciamento acontece entre marido e mulher. Sim. Né? De você, puxa, eu percebo que você está descansado, você está cansado, então não vamos conversar sobre o seu dia, que eu sei que você precisa de um tempinho, foi difícil o dia. E quem sabe você falou no telefone durante o dia, ela meio que já sabe que o dia foi difícil. E daí você começa a se tornar uma rotina de chegar cansado e se torna padrão ficar distante. E a outra coisa também. A outra coisa que acontece bastante, conforme a idade vai chegando, de casa, de família, de tudo, a palavra estou cansado se torna tão corriqueira na vida. Não vou porque eu tô cansado. Você não entende porque eu tô cansado. Que não sei o que lá que eu tô cansado. E não estou menosprezando o cansaço, ele existe de fato. Mas a verdade não é o cansaço real, é a falta de expectativa, porque quando a gente tá muito cansado, por exemplo, eu vou pegar minhas crianças, elas às vezes elas estão assim cansadérrimas porque foi pra escola, acordou cedo, tal, e no sábado elas querem dormir um pouco mais. Mas eu falo, amanhã de manhã a gente tem que acordar 5:30 da manhã, porque a gente tá indo pra fazenda ver o cavalo e a vaca, não sei o quê. Elas acordam às 4. Nem às 5, elas pulam da cama. Pra tirar da cama pra ir pra escola, é todo um movimento pra tirar elas. Mas dê expectativa. Tipo assim, olha, vamos viajar amanhã, pessoal. Então levanta da cama quando acordar. Elas são as primeiras a acordar, porque é uma questão de expectativa. Então esse cansaço que a gente sente do dia a dia de... eu não aguento mais. A gente pode mudar o estou cansada para estou sem expectativa. Porque quando você tem expectativa, não importa o cansaço que você tem. É verdade. Você levanta e faz, sabe? Então, assim, se você tá muito, tipo, exausto, cansado, fadigado, se arrastando, dá uma sondada lá, porque não é só cansaço, é falta de expectativa mesmo. Porque quando você vai pra um ambiente que gera aquela adrenalina, aquela expectativa, seja pra jogar futebol, seja pra jogar um esporte, seja pra ir no cinema, seja pra ver os amigos, seja pra ir no restaurante. Né? Não é? Não, porque o marido chega em casa, tá destruído, não pode nada. Não só quer dormir. O Márcio ligou e vai ter uma pelada, vai ter um jogo. De repente aparece uma energia, Não, e os futebol é tipo assim, vai ter o futebol às 9:30 da noite. Do tipo assim, porque as crianças vão dormir, daí os pais vão jogar futebol às 9:30 da noite. Mas tu não tava tão cansado? Exato. Cadê aquela exaustão? Ou pior, o marido chegou cansado que nem fala direito, de tão cansado, tá deitado no sofá, assim, morto. Cansadérrimo. Tipo, não aguenta nem falar. As crianças já pulam em cima, ele finge que tá até dormindo, tá muito cansado, não quer nem comer.
passou a fome, então eu não quero comer não, porque eu tô muito cansada. Aí liga um amigo de época. De repente, sem avisar, aquela... Nossa, fulano, o que é isso? Ô, fulano, tudo bem? Nossa, cara, que não sei o que, seria esse, aquela lá. E a esposa falou assim, mas não tava morrendo? Mas o que aconteceu que essa energia toda levantou? Expectativa. É expectativa. Entendeu? Então, tipo, entenda que aquele esmorecimento de estou muito cansado tem muito a ver com expectativa. Muito a ver com expectativa. Eu acho que fé e expectativa são parceiros, né? Concordo. A fé não é expectativa. Então a gente não pode confundir as duas coisas. Concordo. Mas eu creio que as duas coisas andam juntas, né? Então a expectativa é um elemento da fé. A fé é muito maior do que a expectativa. Então a expectativa é algo que você gostaria de ver acontecer. E a fé é a certeza de que Deus declarou isso e que ele vai fazer. Sim. Entende? Então você pode ter expectativa dentro da sua fé. Mas você pode ter uma expectativa que não é fé. Porque você não tem. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando Jesus voltou para a sua terra e ele operou poucos milagres. Entende? Por quê? Eu creio que, havia menos fé e 2, havia pouca expectativa. Então aquele lance de eu já te conheço, sei quem você é, sei seu pai, sei sua mãe. E às vezes o casamento é esse lance, né? Chega em casa, agora a gente já se conhece, né? Então a gente está mostrando esse paralelo, porque quando a gente fala sobre uma espiritualidade falida, a gente está falando muitas vezes de você chegar na presença de Deus, seja para o seu devocional, na sua oração, quando você está orando por alguém que está enfermo, quando você vai no culto, enfim, todas as suas interações de fé, às vezes você tem aquele senso de já sei como é, entende? E você não tem expectativa de ver algo novo. Já tá até orando fraquinho, né? Igual eu falei com o telefone com expectativa, né? Já tá até orando, amém, Jesus, Deus abençoe essa semana, em nome de Jesus, amém. Próximo! Já baixou até o tom, porque quando você ora com expectativa, com fé, quando você ora com fé, e quando você ora só porque você, tipo assim, precisa fazer logo, são, gente, duas coisas diferentes. E eu sempre penso em criança, né? Nos seus filhos, porque você está ensinando os seus filhos como orar. Sim. Né? E quando a gente ora, é tão triste quando ele é só estamos batendo os pontos da oração que nós precisamos bater e não tem aquele elemento de fé, porque as suas crianças elas vão aprender a fé. Então quando a palavra de Deus fala imite a fé dos seus líderes, ela está dizendo, veja como eles movem com a fé, veja como eles agem com a fé, como eles empreendem, eles aplicam a sua fé e copia isso. Então, nós precisamos ser líderes na nossa casa. E eu acho que esse é o principal. O paralelo é tão importante falar sobre casamento, família e casa, e espiritualidade falida, porque quando a gente começa a tratar a nossa casa como, é o que temos, faz parte da minha vida, a sua família começa a perder valor mediante as circunstâncias. É aí que as finanças se tornam mais importantes do que a sua casa, o estresse se torna mais importante que a sua casa, as contas se tornam mais importantes que seus filhos, a sua esposa, entende? E a mesma coisa acontece no reino. Quando você para de enxergar isso como uma prioridade, ser intencional, buscar, desenvolver, crescer, ministrar, a sua vida espiritual também começa a se esfriar, começa a diminuir, começa a falir. E daí você começa a ir pro culto e você fala, o louvor não tá tão legal, não gosto dessa pessoa que canta. A palavra do pastor tá tão fraca, eu tô com sono, tô cansado. Nossa, tá demorando muito, essa pessoa da oferta nem fala direito. O pessoal dos avisos são muito chato. Que videozinho, sei lá, das coisas. Você começa a gerar esse cansaço espiritual pra tudo, né? E você lança pra tudo. Quando, na verdade, quando você vai com fé e com expectativa, gente, podia estar a pedra cantando. E você tá no fogo, porque Jesus vai vir porque eu tô orando. Entendeu? Se ele tá adorando comigo, glória a Deus. Mas se você não estiver adorando, eu estou adorando, o Espírito Santo vai vir porque eu tô aqui. Você tem expectativa porque você tá ligado com o Senhor.
Você não está assistindo o culto. Sim. Você está cultuando ao Senhor. Essa é a diferença. Sim. Entendeu? Por isso a questão de espiritualidade falida é quando você é aquele cristão que você tá indo pro culto porque é o que faz. É o que se faz. Você vai pro culto. Você fecha o olho e levanta a mão porque metade da igreja já fechou o olho e ergueu a mão. E daí, na hora de sentar, você sentou porque a igreja sentou também? Sim. Então, não, você senta. E talvez você tá até anotando alguma coisa porque metade da igreja tá anotando e fica mais bonitinho anotar. Porque a pergunta é o seguinte, você tá anotando, o que você faz com isso durante a semana? Você tá lendo? Não. Se você guardou diário para a próxima geração, você não tá tendo expectativa. Então, na verdade, isso vai se tornando uma rotina de culto, uma rotina de devocional, a mesma coisa, pode se tornar uma rotina. Não, eu faço meu devocional, vou lá, leio 3 capítulos e oro 15 minutos e fecho, ainda tiro a foto e põe no Instagram. Top! Você deu um exemplo, assim, você falou, por exemplo, você começa a reclamar de tudo. Esse é um extremo. Eu acho que esse é um extremo. Mas existe o que é mais preocupante. É aquela pessoa que vai pro culto, curte tudo, mas não tá mais progredindo na sua caminhada com Cristo. Puxa, é verdade. Ela chegou naquele lugar de conforto. É bom, eu sinto a presença de Deus. De vez em quando até entrego uma palavra profética. É gostoso, é bom, é positivo, mas fica nisso. E se você olha para trás na sua vida, você diz, puxa, assim, eu não tô no mesmo lugar que eu estava 3 anos atrás, mas eu não sei se eu consigo colocar o dedo no que mudou. Eu não sei se eu consigo apontar para o que mudou. Tipo, eu sei que eu não tô. Sim. Eu sei que tá melhor. Hoje eu sou mais maduro, mais responsável, tal, Sim. etc. É verdade. Legal. É verdade. Mas não chegou a realmente progredir. Você não está vivendo algo diferente em Cristo do que quando você estava. E Paulo, ele faz esse alerta. Ele falou, quem são vocês que ainda estão tomando leitinho? Vocês tinham que estar mais maduros do que isso. A minha preocupação é quando as coisas estão boas, mas a gente não faz essa reflexão de, puxa, eu não estou avançando mais no reino. Eu não estou chegando mais perto de Cristo. E vamos usar o exemplo dos discípulos mesmo. O que eles viram? Eles viram milagres todos os dias. E Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se a gente deseja vivenciar aquilo que Cristo nos oferece, que é uma vida hoje, não é só na eternidade. Eu acho que esse é outro problema. A gente esquece que a vida que Cristo tem é para hoje. Ela não é para só a eternidade. Ele tem essa vida para hoje. Nós temos promessas do que nós vamos ver, do que a gente vai presenciar, daquilo que a gente vai fazer, de milagres que nos acompanharão, sinais e maravilhas. Eu acho que a gente fica tão satisfeito com a vida, o sabor atual da vida. Entende? A gente esquece que ele é infinitamente maior. Mas eu acredito que é porque a mesma coisa da família. O conceito da família e do casamento, eu acho que ele fica mais desafiador, ou do tipo falido, né? Vamos chamar assim, desafiador, falido no sentido que tá na rotina, quando já tem uma rotina bem determinada e quando você tem meio que um conforto, onde as coisas já se encaixam certinho, então é só seguir a vida, que vai dar certo. E eu acho que é esse o ponto. Se você ia fazer o ponto, eu não quero te cortar. Não. Mas o ponto é seguir a vida e não seguir a Cristo. É isso mesmo. Você está fazendo com que Cristo se encaixe na sua rotina diária. Isso que eu ia, e não o oposto. Você não está permitindo que ele mude a sua vida completamente. Esse era o meu ponto. E quando você vem para Cristo, eu tenho a impressão que você já vem com essa expectativa de mudança. Porque é algo novo. E ele está agora tomando conta da sua vida e você vai se incorporar naquilo que ele tem para você. Isso. E essa, querendo ou não, é a salvação. Essa, querendo ou não, é a vida do cristão. Entende? E se você for pegar as palavras de Jesus, onde ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, essa é uma declaração de verdade tão profunda. Né? Eu tenho assistido um evangelista de rua, e eu acho que é Cliff Netchell, o nome dele. Ele faz essas discussões com universitários, e ele diz... Jesus fez essa nossa cachorra, não se assuste.
Já teve outros episódios que ela andou se manifestando. Essa orelha, ela sempre... Mas Jesus faz declarações de vida, de verdade, que são evidenciadas pelo poder dele. Então, testemunhas da época e muitas pessoas não cristãs que não estão na Bíblia testemunharam as coisas que Jesus fez. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso é uma declaração imensa. Mas, gente, para pensar. Beleza, eu sou o caminho para o Pai. Quem sabe você tome isso como, tá bom, tem que seguir Jesus, eu chego ao Pai. Eu sou a verdade. Tá bom. As outras coisas são mentira, então se eu ouvir as palavras de Jesus, eu vou conhecer a verdade. Beleza. Tá legal, mas a sua vida ainda é a sua vida. Até ele dizer, eu sou a vida. Então, se ele é a vida, o resto é morte. Entende? A opção ou seguir ele e viver a vida dele, ou você encontra a morte. Então não existe uma outra. Eu acho que a gente entra nessa ilusão, e é uma mentira que eu acho de que encaixar Satanás, Jesus de encaixar Jesus na sua vida e de dizer, não, beleza, a minha vida é essa e agora Jesus faz parte dela. Abrir um espaço para Jesus na minha vida e não que ele tomou conta de tudo. Aí ele continua, então, pode falar. Não, continua, vai lá. Não, ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Então, quando você olha para mim, você vê o meu Pai. Se você me conhece, você conhece o Pai. Então, eu creio que a grande dificuldade do cristão é incorporar Jesus na vida dele, no seu cotidiano, na sua rotina, e não mais viver para Cristo, para aquilo que Cristo tem e viver a vida que ele tem. Exatamente. É isso mesmo. Porque quando você conhece a Cristo, é que você veio de berço, né? Sim. Eu sei que tem uma conversão quando você veio de berço, quando você se torna adulto, tem momentos que você vem a Cristo, mas quando você tá no mundo e você descobre Jesus e você aceita ele como Senhor e Salvador, existe essa troca de, calma, eu tinha domínio sobre a minha vida, que eu não quero ter mais. Amém. E agora Jesus é o dominador da minha vida. Ele que domina. O que ele falar, tô seguindo. E se ele falar pra eu parar de ouvir essa música, eu vou parar. E se ele pedir pra eu parar de ouvir usar essa roupa, eu vou parar. E se ele pedir pra eu fazer aquilo lá, eu vou fazer. E se ele pedir pra eu parar de sair com esse grupo, eu vou parar. E assim, a conversão é todo esse processo de o Espírito Santo falando com você, do que você faz, de como você fala, de como você se veste. E é um momento lindo, um processo até tudo se ajeitar. Que é a questão do casamento mesmo. Quando tudo tá ajeitadinho, você já tá crente engomadinho, bonitinho, coisa mais fofinha do mundo, você já tem sua Bíblia bonita e já tá uns anos na igreja servindo, glória a Deus. Aí é onde a coisa pega, porque daí você para de ouvir o Senhor e vir até ele perguntar, ok, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Amém. E você vai para aquilo, ok, isso encaixa para mim hoje, aqui, isso aqui não. Esse congresso encaixa na minha agenda, aquele congresso não encaixa. E o tempo de oração aqui encaixa, aquele tempo de oração ali não encaixa. Então, assim, você determina os tempos que você quer dar para Jesus porque você já é um crente maduro. Sim. Entendeu? Da mesma forma. E é do tipo, não, Jesus, já estamos andando juntos, quando eu falei lá atrás do casamento. Já estamos andando, somos íntimos. Eu não preciso ficar falando que eu te amo e tal. Você sabe disso, né? Mas você se encaixa agora na minha rotina. Do tipo, tamo junto, né? Do tipo assim, é mais ou menos assim, tamo junto, você vai comigo, né? Não é tamo junto, eu tô te seguindo. Tamo junto, né, Jesus? Eu vou pra esse lado e você vai me abençoar, né? Porque agora no somos casamento, juntos. Estamos fazendo algo juntos. Sim. Né? O casamento, eu, você e Deus, é o cordão de 3 dobras, que não se rompe facilmente. Agora, nós juntos, eu e você, com o Espírito Santo, vamos formar uma família nova, com uma intenção nova, um objeto de vida novo, etc. E se Deus está nessa união, então é a intenção dele, o coração dele, nós dois estamos aqui para servir a missão de Deus. Sim. Muito legal. Sim. No cristianismo, sou eu com Deus. Deus, o que você tem para mim? O que você quer para mim? E todo mundo fala de Hebreus 11:6, que fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. E todo mundo fala, sem fé é impossível agradar a Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Todo mundo lembra disso.
Mas bem no meio diz, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Calma. Tá bom, Johnny, mas se ele é galardoador, eu creio que ele existe. Calma. Mas o que é crer que ele existe? Crer que ele é Deus. Crer que uma vez que ele morreu e ressuscitou e nós sujeitamos a nossa vida para ele, ele agora é Senhor. Então, crer que ele existe não é só uma frase solta no meio do começo e do fim daquele versículo. É a premissa de dizer, calma, gente. Você precisa crer que ele existe, que ele é Deus soberano, que ele é acima de todos. Entende? Isso muda a sua perspectiva. Sim. Como que você se relaciona com o ser mais supremo do universo? O ser mais supremo do universo. Que morreu por você, que comprou, que pagou um alto preço pela sua vida. E como esse relacionamento se torna tão... Ai, eu tenho até temor de falar, mas... Tão cotidiano? Cotidiano é uma palavra. Tão blasé, tão... Eu ia falar... Sem sabor? Como que a gente permite que um relacionamento com um Deus Pai, que é todo poderoso, que é tudo incrível, que tá de olho na gente, que quer ter esse relacionamento profundo e íntimo e poderoso, se torna em simplesmente fazer coisas na igreja? Como que esse relacionamento tão poderoso, que assim, que transforma nosso íntimo, que cura, como que a gente consegue fazer com que esse relacionamento que deveria ser consagrado... Sim, consagrado é uma palavra tão esquecida. Deveria ser consagrado ser muito consagrado. Muito bom, é especial, é separado. É separado, especial, do tipo, eu estou indo na casa do meu pai, eu não tô indo na igreja tocar aquela música que tocou no meu coração, que tocou no meu casamento, ou ver os meus amigos. Eu tô indo na casa do meu pai, eu tô me preparando pra ir na casa do meu pai, eu tô indo lá ver o meu pai, eu tô indo honrar o meu pai, eu tô indo louvar ao meu pai. Pensa até no pessoal se arrumando, se preparando pra ir diante do rei. Que era um momento tão especial e ele era um homem. A gente não tá falando do homem. Rei dos reis. Exato, a gente tá falando... Então como que a gente deixou esse negócio se tornar tão banal? O relacionamento com o rei dos reis. Como que a gente foi perder essa idolatria? Do tipo, nós temos que idolatrar o nosso rei dos reis. É ruim usar essa palavra, que idolatria nunca é bom, mas nós precisamos idolatrar o nosso Deus, que ele é soberano, e ter, tipo assim, ter temor, ter essa idolatria de calma, que eu estou indo na casa do rei dos reis, do senhor dos senhores, ou eu tô na escala hoje, mas eu vou cantar na casa... Diante do rei. Diante do rei. Eu tô indo... Idolatria não foi a palavra certa, não é nenhuma palavra boa, mas não é uma palavra a sua intenção tá muito boa. Espero que até o final o Espírito Santo nos dê uma palavra melhor, que idolatria porque, é horrível. Eu sei que a palavra que ídolo não é boa. morto. Ídolo é morto. É verdade. Ele não mas é soberano. eu tô falando que ele precisa ser o nosso centro. Eu sei que a palavra é ruim, mas eu tô tentando achar nossa uma palavra... adoração. Nossa, que perfeito isso. Ele tem que ser perfeito, obrigado. Ele precisa ser a nossa adoração. Amém. O nosso desejo de vida. Como se ele tivesse dado sopro de vida. Não é? Algo assim. Que incrível isso. E assim, pra mim é tão difícil, porque todos esses anos ministrando, eu não tô falando para as outras pessoas e eu sou especial, não, eu tô falando de mim mesma. Como que a gente consegue deixar um relacionamento que deveria ser tão precioso, tão poderoso, tão íntimo, se tornar apenas em uma coisa que eu faço aos domingos? Ou, não, eu faço devocional, eu vou lá, eu oro e tal, mas assim, como que se perde... Não, vamos deixar de lado a como se perde. intimidade. Tá. Vamos focar no como se conserta. Tá. Se perde é porque a gente assim, permite que outras coisas entrem mas no a caminho. gente precisa reconhecer o lugar que pra estamos não repetir. Porque senão você não sai também. Você pode ser aquele, não, faz tudo certo, tá tudo ótimo. Você usou uma palavra, banalizar. Lembra que eu tô falando lá atrás de expectativa. Como que a gente parou de ter expectativa de ir na casa do rei dos reis? E ele é meu pai, é verdade, meu pai. Mas é todo poderoso. Ele é puro. Ele é santo. E como que eu fui perder
essa reverência diante dos santos dos santos. Então vamos corrigir aquela palavra errada, que eu tava tentando achar uma coisa melhor. Reverência é muito bom. Mas como que eu fui perder a reverência diante do santo dos santos, Sim. do Deus Pai Todo-Poderoso? E isso vai para o meu devocional também. E como que eu leio a palavra só, ai, tô cansada, sem expectativa. Sim. Tô tipo, ai, vou ler porque eu preciso ler. É que bom que você pelo menos tá lendo. Sim. Mas como que a gente perdeu a expectativa do poder que há na palavra de Deus? Como que a gente esquece que ela é uma palavra viva, poderosa, que quando você declara ela pode mover montanhas. O mundo muda, o mundo espiritual e, consequentemente, o mundo natural. Exatamente. Então, como que a gente para de viver essa vida incrível, espiritualmente falando? Como que a gente abandonou a espiritualidade primeiro? Porque isso que acontece também, é uma palavra que ninguém gosta, a espiritualidade. Mas como que a gente abandonou a espiritualidade e foi pra praticidade do cristão? A gente é prático. Ai, vamos ler rapidinho aqui, porque só tem 15 minutos. Agora, a próxima coisa. Não oculto. Glória a Deus. Acabou. Use, irmão. Vamos almoçar fora. Do tipo... A praticidade te tira da intimidade. Praticidade é quase uma praga. Quase uma praga. Eu sou uma pessoa prática, é muito difícil. Vamos dar um exemplo de leitura bíblica, né? Sim. Então, por exemplo, se você pega um plano de leitura bíblica anual, porque você quer... Vamos dizer, eu quero ler a Bíblia cronologicamente. E eu não sei qual a cronologia. Então, eu vou pegar um plano de leitura cronológico. Eu vou comprar a Bíblia cronológica e eu vou ler essa Bíblia cronologicamente. E ter um plano anual te ajuda muito a encaixar isso no seu plano de estudo bíblico, porque você quer melhorar na sua perícia, você quer se aproximar de Deus, você quer. E é muito bom. Sim. Só que a contrapartida disso se torna... Eu só vou fazer o plano anual bíblico porque ele é separado por dia. Aí fica fácil. Sim. E essa pequena divergência de desejo, sede, fome, para ficar fácil, é conveniente, já então não é algo mais importante para você. Usando o exemplo da Ângela do outro episódio, se eu vou lá e compro um presente para ela, e eu dou um presente para ela que me custou $100, mas eu consegui um desconto, e eu começo a simplesmente explicar para ela o quão barato foi e quanto eu não tive que gastar num presente que é valoroso para ela, que antes tinha significado, ela acabou de descobrir que o significado não foi a prioridade para mim. A prioridade foi conseguir um baita desconto. Então, quem sabe eu não escolhi aquele pelo que ele aparentava ou representaria, mas eu escolhi aquele presente pelo que ele tinha de desconto e praticidade e encaixava no meu orçamento. Sim. Então eu acabei de denigrir o valor de um presente que eu dei para ela. A mesma coisa no seu tempo com Deus, com a palavra de Deus, no seu tempo de oração, no seu tempo de intimidade. Você faz exatamente a mesma coisa. Deus, eu quero tanto aprender sobre você e eu quero entender você cronologicamente, como foi na Bíblia. Eu tenho esse desejo. É muito valioso. Sim. Eu peguei uma Bíblia cronológica porque ela está separada por dia e deixa bem facinho o meu tempo de devocional. Então não é sobre me conhecer, é sobre bem facinho. Isso aí. Tá entendendo? E às vezes a gente não percebe... A praticidade... Porque a gente quer fazer muitas coisas em um só dia. E a praticidade vai te tirando muito de Deus. Porque primeiro, tipo assim, não, vou fazer a leitura anual, porque já é separadinho lá, é só ler 3 capítulos por dia, ou 5, e já dá certo. Daqui a pouco eu tô sem tempo de ler. Eu acho que eu vou colocar no aplicativo, eu mesmo faço mais pelo celular. Eu vou ler minha Bíblia hoje no aplicativo enquanto eu estiver indo pro trabalho. Daqui a pouco tô distraída, eu não consigo ficar lendo em movimento. Eu vou pôr no áudio. Me diga se você realmente tá absorvendo. Eu sei porque eu faço áudio de vez em quando. Eu gosto de ouvir a palavra, sabe? Porque ainda mais que eu ouço em inglês, pra mim ela vai entrando. Mas, mais e mais, eu tô saindo do Deus, meu tempo é todo teu, tô aqui. Tranquilo, na paz. Mas eu acho que é esse o ponto. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, só vou encaixar aqui rapidinho. É esse o ponto. Você está saindo do lugar de priorizar pro lugar de encaixar. Eu acho que esse é o erro. Não há um erro de você ouvir a palavra de uma forma prática. As coisas estão ótimas.
Mas é a a substituição substituição do privativo, do pessoal que a Bíblia nos ensina. Seu pai que te vê em secreto é o seu galardoador. Ele que vai te presentear, ele que vai te recompensar, porque você escolheu estar em secreto com ele. Eu tava ouvindo Billy Graham essa semana e eu gostei muito do que ele falou. Ele falou assim, olha, não dê apenas 10% do seu dízimo para a igreja. Dê também 10% das suas horas do seu dia para o Senhor. Então pegue suas 24 horas, tire lá os 10% das 24 horas. E essas horas e este tempo é a sua primícia para Deus. E daí, esse é o tempo que você vai gastar com o Senhor. Me diz como não vai estar a vida? E é a prioridade, você está dando para o Senhor. Você não está aproveitando a viagem até o trabalho. Exato. Para ouvir. Que é igual eu tô falando, você não está encaixando Deus na sua vida. Você está indo para Ele. Então, eu acho que uma frase, a gente vai trabalhar nisso, mas Deus não se encaixa na sua vida. Você se sujeita a Ele. Isso mesmo. Algo assim. Poderoso. Né? Esse lance de... E eu queria... E é daí que sai desse lugar de zona de conforto, né? Do jeito que eu queria te dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu, faz muito tempo que eu não falo com ele, mas Deus deu um objetivo para ele que é baseado numa sigla TITLE, né? E TITLE é TITLE, que é Trust in the Lord Every Day. Confie no Senhor todos os dias. Então o objetivo dele, todo dia que ele acorda, ele é empresário, ele tem empresas, investimentos, ele é contador, é um homem de Deus incrível, eu amo muito ele, mas Deus tem feito uma revolução na vida dele exatamente por causa disso. Então todo dia que ele acorda, ele vai ter o tempo dele com Deus. Antes de comer, antes de se arrumar, antes de qualquer coisa. Ele vai ter o tempo com Deus. E ele simplesmente está tendo tempo com Deus. Uhum. Não é mais nada. Ele não está lendo por ler, ele não está orando por orar, não está cantando por cantar, ele não tem receitinha de bolo nenhuma. Interessante como ele vai próspero, porque na oração Deus sopra, olha, hoje no seu dia no trabalho, na sua empresa, você vai fazer assim, 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 assim. Não, é exatamente isso. Então na empresa dele, ele diz, olha, liga para os seus caras, dizem para eles tirarem a manhã de folga, cuidar das suas coisas pessoais e chegar no trabalho às 2 horas da tarde, que eles vão trabalhar das 2 às 5. E ele liga pro pessoal dele e fala, olha, vai cuidar das suas coisas, eu só preciso que você entre das 2 e você vai trabalhar das 2 às 5, beleza, beleza. E eles, é todo mundo cristão, né? Então, aí vem os testemunhos. Cara, eu fui resolver um negócio na minha casa, aí encontrei com um cara que é especialista disso, e ele me passou uma ideia que a gente pode incorporar nessa parte do produto que a gente está desenvolvendo, e nossa, isso vai alavancar o produto de um jeito. E ele vai compartilhando isso, hoje vocês estão liberados, vocês não precisam trabalhar hoje, vai gastar tempo com a sua família é prioridade. Aí Deus coloca no coração dele, leva a sua família para a praia e vai descansar e aproveitar o dia com a família. Aí ele chega na praia, ele começa a brincar com as crianças vão para dentro da água, ele e a esposa começam a conversar, eles trocam umas ideias, aí tem um download de Deus no meio daquele momento. E quando ele volta o outro dia, ele está preparado para agarrar o touro pelo chifre. Sim. Entende? Então, é uma coisa doida. Aí você diz, Johnny, mas eu trabalho CLT, eu não tenho condição de ligar pro meu chefe e falar, Deus falou que eu não vou trabalhar. Tipo, mas percebe que a submissão da vida dele para Cristo não é o encaixe de Cristo na vida dele. Isso. E eu acho que Deus entende, se você está trabalhando no regime CLT, ou você tem uma empresa, um trabalho, que você não pode simplesmente tirar o dia para ir para a praia, para ir orar. Entende? A gente tem nossos amigos, o Ricardo e a Via, eles fazem isso, né? Passa o dia todo viajando, ministrando. Parabéns, glória a Deus. Mas a questão é a diferença de visão, de dizer... Deus encaixa na minha vida ou eu estou submisso à vontade de Deus. Porque mesmo essa pequena mudança, Deus, ele é soberano. E se Deus te disser, larga esse trabalho porque eu tenho algo diferente para você, ele sustenta. Meu pai dizia, his will, his bill. A vontade dele, a conta é dele. Se Deus te chamou e é a palavra dele para você, para abandonar o que você está fazendo, que ele tem outra coisa para fazer, vai com Deus.
Deus vai cuidar de você. Sim. Mas Deus também é sábio e poderoso o suficiente para te usar exatamente onde você está. E sabe o que? Provavelmente Ele te colocou exatamente onde você está, porque Ele deseja te usar. Mas até hoje não usa da forma que deseja, porque Ele está encaixado na sua vida e você não está submisso à vontade dEle. Então essa mudança de encaixe para submissão vai trazer uma valorização da sua vida de uma forma imensa. E repito o que a Angela disse. Não estou pregando para você, estou pregando para mim. Eu tô pregando pra mim mesma hoje, porque não é fácil. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu tô falando coisas, desafios meus, assim, do meu coração. Eu sou muito apaixonada por Jesus, assim, gente. Quem me conhece sabe que eu sou assim, gente, eu sou muito apaixonada. Eu fiz muitas loucuras na minha vida por Jesus. Eu sou muito apaixonada, então, mas eu sou muito organizada no sentido de ter muita rotina. E porque eu gosto da rotina, é muito fácil pra mim encaixar Jesus na minha agenda. Sim. Porque daí fica mais organizado e fica mais fácil de lidar com as coisas. Porque assim, se eu deixar do tipo assim, não, deixa ele liderar, ele vai pedir, falando, não, não faz isso aqui, do tipo, vai fazer aquilo lá. Que não é o que eu determinei. E daí vai, sabe, do tipo assim, é desarmar e falar, Deus, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Então, eu te entrego o controle da minha vida. E eu vou confiar de que o Senhor sabe melhor do que eu o que é bom para mim. Então, diga, o que você quer hoje? Como o Senhor quer hoje? Isso é tão precioso. Então, quando no início, eu falando desde casamento ou de relacionamento, é para chegar nessa intimidade de não encaixar Jesus na sua vida, mas permitir que o Espírito Santo te guie no seu dia a dia, sabe? Eu sei que a praticidade hoje é boa e às vezes você quer ver aquele amigo que... Eu até digo o seguinte, que é uma maturidade que eu tô desenvolvendo agora. Por exemplo, se eu tenho um pouco tempo na minha semana e eu tenho pouco tempo com Jesus, eu não vou sair com amigos, não vou fazer coisas só fútil, porque se eu não tenho tempo para dar pro meu Deus, pro meu Senhor, para estar com Ele, eu não vou encaixar as coisas, a não ser que Ele fale assim, igual eu falo pro João, olha, é para você ir, porque eu também sou muito trabalhadora, às vezes para descansar, sim, Deus tem que ordenar, vai descansar. Porque senão eu não descanso. Tire férias e descanse. Às vezes eu preciso que o Senhor me ordene isso, porque eu tenho muita dificuldade de simplesmente sentar. Minha sogra que tá com a gente esses dias, ela falou, vocês não têm dia de descanso? Eu falei, tem, você não viu? Ontem era o dia de descanso. Mas não parecia. Mas é que mesmo no dia de descanso, por exemplo, se a gente tá em casa, eu falo, vamos só relaxar hoje. Eu já penso, não, vamos levar as crianças no parque, vamos fazer não sei o quê. Eu sempre faço as agendas do negócio. Então, assim, eu tô sempre fazendo coisas. E pra mim, que sou prática, eu tenho que ser, não é enfática, mas intencional. Eu tenho que ser intencional e falar, calma, 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 quem lidera é Jesus, baixa a bola. Aí você tá pensando, puxa, mas isso não tá certo, eu não posso viver essa vida. Calma, eu quero bater com esse versículo aqui. Eu não posso viver essa vida, isso não tá... Gente, isso é um sonho, isso é coisa de crente louco. Eu colocar na mão de Deus a minha vida de manhã, para Ele decidir como eu vou liderar a minha vida. Gente, se isso não é, então não é Deus que é Senhor da sua vida. Primeiro alerta. Mas pode e dá certo. Então, se você abrir a sua Bíblia para Gálatas, capítulo 2, lá no versículo 20, você vai ouvir essas palavras, ler essas palavras. Estou crucificado com Cristo. E assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida agora vivo no corpo, que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, essa submissão, essa rendição, é dizer, olha, Ele pagou o preço por mim. Então, a vida que eu tenho no meu corpo, saca só, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Então não sou mais eu que vivo, e sim Cristo que vive em mim. Isso quer dizer, sim, Ele tem total domínio de todos os aspectos da sua vida. E você precisa entender o seguinte, você tá falando, mas eu não vou poder largar minhas coisas e fazer as coisas para Jesus. Deus, Ele é
o ser supremo, ele é muito inteligente. Ele sabe da sua vida, ele sabe que você é CLT, ele sabe que você tá estudando. Ele não vai falar, larga tudo isso aí agora pra você ficar trancado dentro do quarto, só glorificando. Ele não, eu tenho certeza que ele não vai fazer isso pra você. Se ele não vai fazer isso, se ele não der conta da sua vida. Mas eu te digo o seguinte, que pode acontecer e Exatamente. provavelmente vai. Vai. Ele vai... eu acordo às 7 da manhã pra ir trabalhar. Se você deixar o Jesus, assim, no centro da coisa, o Espírito Santo vai soprar no seu ouvido às 5. Ei, acorda. Vem cá. Vem falar comigo. Vamos falar sobre o seu dia hoje que eu tenho um plano. Às 5 da manhã. E você tá pronto pra levantar às 5 da manhã pra ouvir? Porque quando ele é o centro, você levanta. E você levanta disposto com expectativa. Porque você ouviu. Quando você deixa ele no centro e ele sussurra no seu ouvido, você... é você mesmo? Bora! Eu acho que dizer que ele não vai fazer, amor, eu acho que não tava certo você dizer que ele não vai fazer isso. É porque assim... Eu acredito num Deus multiforme. Tá? Então, ele pode não fazer com todo mundo isso. Ele pode fazer diferente com cada um. Não vamos colocar ele numa caixinha. Tá bom, e da mesma forma que o meu amigo Joe, é só porque que não assim, precisa... eu entendo que brasileiro gosta de ouvir a história e falar assim, então ele vai fazer igualzinho comigo. Não é isso. Exatamente isso que eu quero. Dizendo. Perfeito. Deus não vai fazer o que fez com o nosso amigo lá na sua vida. E de jeito nenhum aponte pra Ângela ou pro Johnny e dizer, não, eu ouvi no seu podcast, você falou que Deus ia fazer. Não, Deus é multiforme e ele é infinito. Então ele vai tratar com cada um de uma forma muito diferente. Tudo baseado na palavra dele, alinhado com a palavra dele, que é o caráter dele. Então ele não vai fugir do caráter dele. Então, assim, não saia dizendo que o Johnny e Ângela mudou, eu saí do meu trabalho. Mas coisas vão mudar. Mas as coisas vão mudar. Se você permitir e dar a sua primícia para Deus de tempo em oração e deixar, não só fazer um negócio marteladinho, mas se entregar diante do Senhor. Gente, se você é mal-humorado, você vai deixar de ser mal-humorado. Se você é reclamão, você vai deixar de ser reclamão. Amém. Se você é uma pessoa que trabalha e não produz, você vai começar a produzir. Amém. Porque assim, o povo de Deus trabalha muito, produz muito, sorri muito, faz além, na verdade, entrega tudo mais. Que Paulo fazia de reino, ele trabalhou. Então, assim, você faz o reino de Deus e você entrega o seu trabalho e você tem energia pra fazer mais. Porque lembra quando eu falei da expectativa do futebol? Sim. Que, na verdade, você tá cansado, fez o dia inteiro, não tem mais força pra nada, mas gera uma expectativa do futebol. Fala, puxa, ganhou energia de novo. O que eu tô dizendo é esse renovo de expectativa, que quando você tem expectativa em Deus, você pode ter feito o dia inteiro. Mas quando o Espírito Santo te chama, te convida pra fazer uma coisa, pode ter passado e trabalhado muito. Ele vai te encher de energia e de vigor pra entregar e pra fazer algo diferente. Eu acho que você matou, porque a gente começou falando que religiosidade é espiritualidade falida. Uhum. Eu acho que tudo que você citou agora do jogo de futebol, de não ter essa expectativa, de ir pro culto cabisbaixo, ou só, tipo, querendo o de sempre. Uhum. Isso é religiosidade. Isso é Deus se encaixando na sua rotina. Isso é Deus se encaixando na sua vida. No modelo da sua igreja, de como vocês fazem na igreja e tal. E, pastor, isso é pra você também. Se você tá indo pro culto esperando que o culto vai ser... aquele shumanaia, aquele vai ser excelente, a palavra vai ser boa, a adoração vai ser boa, tal. Mas tem aquela rotina e é Deus se encaixando dentro daquilo. E você não tem esse prezar por Deus. Eu tenho muito temor de estar levando esse negócio à frente de uma forma tão cotidiana, tão blasé, tão normal. Pode falar. Sabe quando você é pastor e você tem certeza que você tá assim, mais religioso e a sua espiritualidade tá ali, assim, daquele jeito? Quando você se prepara pro culto e fala assim, não, já pensando no almoço, do que você vai fazer pro almoço, porque você já sabe o que vai acontecer no culto todo antes dele acontecer. Do tipo, olha, as músicas são essas, eu vou pregar isso aqui, as músicas são essas, a palavra é essa daqui, fulano que vai fazer a parte da oração e tal. E amor, que horas que a gente vai almoçar? A gente vai almoçar mesmo aonde? Tá perfeito, já sabemos o que vai acontecer, tá ótimo. Sabe qual é a expectativa certa? Quando o culto tá pra acontecer, você tá dirigindo pro culto, você tá suando. Você tá suando e a camisa já tá molhada e a sua esposa tá, mas por que você tá tão assim? Tô indo, mas o Espírito Santo
tá me incomodando, eu não sei o que vai acontecer hoje, porque ele tá ali, ele tá no fogo e vamos lá, porque eu sei que ele tá lá, mas amor, não sei, porque, assim, eu até me preparei, mas assim, o Espírito Santo tá mexendo, e você tá suando, e você começa o culto, mal o dirigente do louvor pegou no microfone, o pastor já tá no fogo. Porque ele chegou com expectativa, ele chegou desejoso de Deus, ele chegou desejoso. Isso vale para a igreja também. Quando a igreja vai, que o povo chega para a igreja desejoso. Por que conferência é tão importante? Agora me diga, que isso eu nunca entendi. Como que no culto simples, vou chamar, sim, eu sei que não é simples, mas como que no culto do dia a dia, vou chamar simples, porque eu quero cutucar. Vai lá. Como que no culto simples, daquela igreja que tem o mesmo endereço, que você vai a vida inteira, você vai todos os domingos, você levanta, senta, levanta a mão, é glória a Deus e vai embora, normal. E na semana que vem que você põe lá conferência, ou glória, ou conferência, enfim, da graça, conferência do fogo, você vai para o mesmo endereço, pro mesmo lugar, com o mesmo pastor, com a mesma banda, com o mesmo tudo. E depois de 3 dias você... Nossa, mas foi no fogo e foi muito bom. Ah, não pergunta pra mim, eu não sei o que é isso, não. Expectativa. Quando você vai pro culto, você não tem expectativa. Mas quando o pastor fica, gente, vamos ter a conferência, ore, jejue, se prepare, porque vamos ter aquela conferência tal do irmão que vai vir pregar, e ele vai ser bom, e vai ser bom pra você e tal. E você fica, puxa, vamos ter a conferência, vamos jejuar, vamos orar, vamos jejuar, porque é da conferência, porque tal da conferência. E você vai esperando, gerando expectativa daquela conferência. Ainda mais se vem o irmão de fora. Aí você vai gerando expectativa daquela conferência. E quando a conferência acontece... A igreja explode. É Sim. fogo pra todo lado. Sim. Porque é a expectativa de todos os lados. A gente tá indo em fé, cheio de fé. Você fica assim, fé, jejuando, orando, jejuando, e tendo expectativa que naquela conferência vai ser tremenda. Você já vai profetizando, nossa, porque o ano passado foi bom, esse ano vai ser ainda melhor. Do tipo, você já vai profetizando naquela conferência. Óbvio que vai ser incrível. Porque tá todo mundo profetizando sobre a conferência Sim. e tendo expectativa e fé sobre aquela conferência. E por que a gente não tem essa mesma atitude no culto, que também é pra ser consagrado ao Sim, Senhor? É o mesmo Deus que tá aparecendo? Exatamente. É como se Deus fosse mais especial se viesse na conferência. E na verdade, não. Deus quer ter aquela conferência lá no domingo, na quarta-feira, na terça, na segunda, na sua casa. Deus quer ter isso o tempo todo. É igual encontro com Deus ou qualquer encontro incrível que você tenha na sua igreja, que é maravilhoso. Você fala, nossa, é tão bom. Eu lembro há 15 anos atrás como Deus falou comigo. E, gente, Deus quer fazer isso com você hoje. E amanhã, verdade. E depois da manhã, e depois da manhã. Ele continua sendo aquele Deus incrível daquela conferência, ou daquele encontro que você teve. Ele é o igual, poderosíssimo e maravilhoso igual. A diferença é que nós não estamos gerando expectativa e fé para encontrar ele todo dia. Essa é a diferença. Eu acho que isso é a carne da conversa hoje, é o bife, né? Porque a gente tem esse lance de viver no nosso entendimento. É quase assim, o culto especial e depois a gente volta para nossa vida. Isso. Isso é uma mentira. E é uma mentira que limita aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, porque nós limitamos o que Deus pode fazer na nossa vida, porque nós não permitimos que Ele inunde e enche cada aspecto da nossa vida. Se você acordar todo dia de manhã, for orar, dá um tempinho, que seja um tempinho pro Senhor de manhã. Porque assim, não vou dizer que não adianta você orar à noite. Oração é sempre bom. Mas o dia já passou, né? Do tipo, é melhor você começar orando do dia, que daí você pode pedir pro Senhor ir à frente durante as situações do seu dia. E eu lembro quando eu era jovem, eu era muito mais intensa. Se você acha que eu tô intensa hoje, eu era muito mais intensa na minha juventude. E eu lembro que eu acordava de manhã, antes de ir pra escola, ainda adolescente, jovenzinha. E eu acordava cedinho, porque eu era muito apaixonada, muito desejosa por encontrar Jesus. E eu acordava cedinho e eu falava, Jesus, o que o Senhor tem? Mas com muito desejo, o que o Senhor tem pra mim hoje? Eu tenho certeza que vai ser tremendo hoje. Eu tenho certeza, não sei como, mas vai.
Vai ser maravilhoso hoje. E assim, eu ia pra escola, pegava a minha mochilinha e tal, preparava o café e tal, e ia lá louvando o Senhor e tal, ia pra escola andando, porque na época não tinha nem carro. E era uma boa meia hora de caminhada, ia caminhando pra escola. E enquanto eu ia caminhando, eu ia pensando, nossa, Deus, que o Senhor vai fazer no meu futuro? E tipo, eu ia pra escola. O que o Senhor vai fazer no meu futuro? Como que eu posso te servir mais? Como que eu E eu lembro, até hoje eu lembro dessas conversas que eu tinha com Deus na minha ida pro colégio, na minha adolescência. Porque eram conversas. E eu às vezes até falava alto, gente, porque eu não. Eu esquecia que eu tava indo pra escola, eu esquecia que eu tava na rua. Eu era tomada, tipo assim, eu sou apaixonadona por Jesus. Bem doida, assim. E, gente, de verdade, eu lembro quantas vezes de ir na escola orar com pessoas, de. Por isso que eu tô falando, você fala, meu cotidiano, do tipo, o que vai fazer diferença? Quando você ora, Deus vai falando assim, não, essa pessoa aqui precisa de mim, vai lá falar com ela, porque você tá em sintonia com ele, então você entende o que o Espírito Santo quer fazer, você tá disponível. Você tá na mesma sintonia. Então, tipo, hoje eu tava ouvindo rádio com as crianças no carro, me irritou tanto, porque alguma coisa estava acontecendo que eu não conseguia sintonizar nenhuma rádio. Todas as rádios ficavam quebrando, sabe, a sintonia. Sim. Aí eu ia pra próxima, aí quebrava, tocava a musiquinha, você ia começar a cantar, a próxima, mãe, desliga, porque tá muito chato isso. Então, assim, às vezes a gente tá esse crente de quase sintonia, mas não pega no tranco, tá quase sintonia, mas não, sabe, não tá. E Deus quer estar com sintonia todos os dias com você. Ele quer falar com você todos os dias. Ele quer que você ouça todos os dias. E realmente, eu tenho sentido um desejo no meu coração. Hoje eu tava até no Instagram, vendo o Instagram da Nívia Soares, que ela tava chamando a atenção dos brasileiros para jejuar e orar pelo Brasil, por causa das queimadas que tem acontecido, né? Se eu não me engano, eu ouvi falar que mais de 70% do Brasil tá tomado de fumaça. E ela tava dando alguns versículos alertando e chamando a atenção do povo, da nação brasileira, para orar e se consagrar ao Senhor e clamar a Deus pela nação brasileira, para que, né, acabe tudo isso, e também sobre o juízo de Deus. Enfim, se você quer participar, até indico você ir lá no Instagram da Nívia Soares e participar nessa oração e jejum pela nação. Acho que é importantíssimo. Mas Deus está levantando pessoas para clamar e jejuar e se prostrar e se consagrar e parar, tipo, eu entendo que você não pode abrir mão de algumas coisas que são importantes, como trabalho, escola e algumas coisas assim, não dá. Mas se você tem alguma coisa inútil, fútil, uma televisão, um celular, qualquer coisa que não é importante, abra mão disso e entregue esse tempinho para Deus, e seja esse é um momento de consagração, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento... Tá, então desculpa. Que tá indo no... Desculpa, é só um segundo. Você falou, eu sei que não dá para você abrir mão de escola, de trabalho, tal. Mas se tiver uma televisãozinha, um tempinho que você possa fazer, ela não está dizendo que você não deve separar a sua vida toda. Não tô dizendo isso. Exato. Eu vou pegar o casamento de novo. Consagração, só um segundo. Tá, vai. Consagração. Consagração é você ser separado para Deus. Não é você encaixar Deus na sua vida. E desculpa, a mentira que eu creio que Deus está nos alertando hoje é que nós temos encaixado Deus nas nossas vidas. Sim, concordo. Esse é o erro. Eu concordo. Nós precisamos ser separados para Ele. E o versículo em Provérbios, que muita gente conhece, mas não foca, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração. Então, para você que diz, Johnny, Ângela, isso não é possível. Eu não posso simplesmente entregar minha vida para Ele e deixar Ele reordenar tudo. Então, você não crê na palavra dele. Você não crê que Ele é Senhor. Você não crê que Ele é o Supremo, o Altíssimo. Tá? Então, a palavra diz, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Gente, esse é o erro. Nós queremos deixar Deus falar na nossa vida, contanto que isso esteja de acordo com o nosso entendimento. E a palavra em Provérbios 3 diz exatamente o oposto. Não se apoie, não se estribes no seu próprio entendimento. Sim. Reconhece Ele em todos os seus caminhos. Reconhece que Ele é supremo, que Ele está direcionando, que Ele está falando em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Então, Ele vai fazer a sua vida
do jeito que ela é conduzida, do jeito que você quer, assim que você reconhece ele, você confia nele, você não confia mais no seu entendimento, ele vai alinhar a sua vida com a palavra dele, com a vontade dele, do jeito que ele deseja para você. Então, quando a Ângela diz, olha, pega uma televisão, pega alguma coisa menor, tal, ela não está dizendo que não é tudo. Ela está dizendo, gente, o óbvio é o teu tempo de televisão. Sim. O claro, o que eu tô falando, o menor, o mínimo. Por exemplo, eu realmente creio que é tempo que Deus está alertando a igreja para se preparar para o próximo período de avivamento. Eu creio nisso, tá? Amém. O que eu tô dizendo é o seguinte: primeiro, dê a primícia pro Senhor. Vamos corrigir. Então, dê a primícia pro Senhor, que é o seu primeiro tempo do seu dia. O melhor do seu dia. O melhor do seu dia. Ofereça isso como dízimo do seu tempo pro Senhor. Se permita durante o dia de ouvir o Senhor, de estar vulnerável ao que o Espírito Santo está falando. E isso também, se você não ouvir a palavra que a gente deu na última, que era só há poder em suas palavras, também é importante você, durante o seu dia, ter controle da sua língua e começar a profetizar e abençoar as pessoas ao seu redor. Sim. E o seu ambiente. Então, cuidado com o que você diz. Beleza. Mas você tem o seu dia acontecendo, o que eu tô tentando que você entenda é o seguinte: tem todo o seu dia acontecendo. Se dentro de todo o seu dia que está acontecendo, existem momentinhos ali que você usava de bobeiras nesse período de consagração, dá ele pro Senhor, tipo, você já deu a primícia, não faça, já dei a primícia, agora eu não preciso dar mais nada. Mas eu do tipo assim, calma, beleza, cheguei em casa do trabalho, do tipo assim, se recomponha com o Senhor, fala, olha Deus, ou vem orando igual ia orando pra escola, vai orando intencionalmente, se permita que Jesus faça parte da sua, intencional, seja intencional com Cristo, do tipo, vamos orar pela comida, às vezes a gente não é intencional na oração, a gente abençoa bem rapidinho, Deus abençoe em nome de Jesus, amém, glória a Deus, né, a gente não é, tanto que a nossa filha mais nova, uma coisa mais fofa, quando a gente ora bem rapidinho, às vezes ela fala assim, isso não é oração, tem que orar por todo mundo na mesa, né? Seja intencional em trazer Cristo para sua vida, porque eu creio que está chegando o momento que Deus vai levantar um grande exército. E você pode ser aquele crente que acha que vai ser convocado, mas você foi aquela noiva que não se preparou. Então ele só vai só vai convocar para a guerra aqueles soldados que estão prontos. E se você não está pronto mentalmente, emocionalmente, fisicamente, para ir para a batalha, você vai ficar para trás. E sim, você vai pro céu. Não tô falando quem vai pro céu ou não, mas eu tô falando que vai chegar um tempo de dificuldade. A gente já tem visto que o mundo anda em dificuldade, onde as coisas são mais difíceis, são mais penosas financeiramente e entre outras, né, emocionalmente falando, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. E, gente, não vai ficar mais fácil, porque a Bíblia nos instrui. Se você ler a palavra de Deus, você vai entender que os próximos dias, quanto mais pra frente, mais difícil será. E vai chegar um momento onde Deus vai levantar os seus, vai convocar. Olha, vou convocar os meus guerreiros. Porque a igreja vai se esfriar. Você tem duas opções: estar preparado, ser convocado, ou ser a igreja fria. Entendeu? Porque se hoje, que a gente está alertando, a gente não se preparar para se tornar o guerreiro de Jesus, a gente vai ficar como igreja fria. E se você não está percebendo isso, é porque você é a igreja fria. Sim. Então, assim, um dos chamados que eu senti hoje de alertar, de ser essa voz, é que gente, todo cristão sabe, haverá um momento que a igreja se esfriará, que os filhos não obedecerão seus pais. Toda a igreja sabe disso. Você leu a palavra de Deus, você sabe disso. Mas o alerta é o seguinte: estamos neste tempo onde os filhos já não querem mais obedecer, onde está tudo virando um caos. Nós estamos nesse tempo. Eu creio que Deus vai levantar o seu exército. Eu creio que vai haver um avivamento ainda. Deus vai levantar os seus para esse tempo. A pergunta é, quando ele falar, vamos, você está pronto? Mas Jesus, quando Jesus chamou seus 12 lá, eu amo uma palavra, acho que era do Abe, acho que foi Abe Weber, muitos anos atrás que pregava sobre isso, que fala assim, você tá achando que Jesus pegou os 12 dele e ninguém sabia de nada, né? Não era, todos eles sabiam a palavra de cor.
Do tipo, eles estavam pescando lá, porque foram rejeitados lá pelos rabis e tal, mas eles eram preparados. Não pense que não eram. Eles eram. Eles sabiam de tudo ali. Eles tinham conhecimento. Jesus chamou porque ele sabia que ele estava chamando. E assim, seja você do tipo assim, ó, Jesus, eu tô aqui pescando. Mas se você falar, vem, é só chamar que eu tô pronto. Sim. Entende? Então, tipo, sim, vai pescar. É o seu trabalho pescar? Vai pescar. Mas seja aquele soldado pronto para quando o nosso Senhor chamar, falou assim, preciso de você. Fala, opa, tô aqui, tô pronto e tô firme, entendeu? Então, o desejo do meu coração hoje, às vezes eu peco nas palavras que eu tô usando, porque eu fico muito intensa e eu quero dar aquela chacoalhada. E na verdade, eu às vezes até crio palavras que não existem. Às vezes. Né? Eu tenho uma dificuldade imensa, assim, vocês vão perceber isso. Mas é o meu desejo de alertar a igreja de que esses dias virão e que nós precisamos estar prontos para isso. Agora, deixa eu fazer um alinhamento nisso também. A Ângela tá falando de uma guerra, de final dos tempos e tal, e você tá dizendo, tá, então como que eu me preparo? E ela tá dizendo, você precisa se preparar. Mas tem outra realidade. Deus já nos chamou para ser testemunhas hoje. Uhum. A palavra diz que o campo está pronto. Ele está pronto para a colheita. E Deus precisa de trabalhadores para trabalhar esse campo que está pronto. Uhum. Então não acha você que isso é uma data futura. Deus já quer nos usar hoje para ministrar o evangelho, testemunhar o evangelho e colher o fruto que está pronto. Tem muita gente lá fora que está pronta para ser colhida para Deus. São pessoas que estão sedentas, com fome, destruídas, quebradas. E Deus está pronto para trazer essas pessoas para dentro. Elas são colheita, elas estão prontas. É verdade. E Deus quer que a gente saia e faça isso. Então, não é amanhã nesse sentido. Mas a Ângela está falando, estamos no final do tempo, onde a coisa vai azedar muito mais, vai ficar muito mais tensa, vai ficar... E se você não está se preparando, se fortalecendo, crescendo a sua fé, crescendo no conhecimento de Cristo, tipo, as coisas vão apertar e você talvez diga, olha, desculpa, é demais para mim, eu não consigo. Uhum. E não só isso, as heresias podem vir e você vai ser levado com vento de doutrina. Porque daí você não estudou, você não tá firme na palavra, você não tá em Cristo. Então qualquer vento de doutrina vem e você não sabe nem julgar. E vamos ser bem sinceros, tá até para pastores. Sim. Gente, o que tem de modinha, sim, né? Sim. Outro episódio eu comentei do Pai de Nações, isso e aquilo. Gente, pega um líder carismático. Se você não está bem fundamentado na palavra, os líderes carismáticos te levam para lá e para cá e a sua igreja sofre. E a igreja, você acha que a igreja não percebe? Uhum. Ela segue você, porque você é carismático também, mas chega uma hora que a igreja fala, puxa, ano passado a gente falou que isso não era certo. Esse ano a gente está dizendo que é certo. E o que a gente fez ano passado não era mais certo. Cara, será que o pastor conhece a Bíblia, conhece Deus, sabe o que está fazendo? Porque a gente ainda não vai, vem. Entende? Então, assim, tem que ter cuidado. E assim, ó, esse vento de doutrina hoje em dia, gente, tá aqui na internet. Eu mesmo que gosto de ouvir coisas e eu sempre procuro, eu tô sempre assim, eu sou essa geração mais antenada nas redes sociais. E às vezes, assim, eu tô ouvindo, tô tipo, nossa, parece crente, soa crente, tem até versículo. E eu falo, tá parecendo bom. E às vezes eu começo a ouvir mais da pessoa. Eu falo, isso tá bom. E às vezes, porque eu tenho tido essa intimidade com Deus e eu vou orar, e eu tenho essa sensibilidade, o Espírito Santo fala assim, vai lá procurar mais saber dessa pessoa. Sai do canal dela e vai pesquisar antes de continuar dando ouvido. Ah, tá bom. Normalmente meu marido não precisa nem de um sopro. Eu sou mais, assim, coração aberto. Meu marido já diz assim, calma. Antes de eu ouvir, quem é? Ele já nem dá a bola. Eu escuto depois de muito ouvir que eu falo, não, calma, deixa eu ir lá procurar quem é essa pessoa, né? E daí eu fui lá procurar. Gente, meu Deus, tinha nada a ver. Nada com nada. Nada com nada, do tipo, a pessoa era perdida, não sabia nem o que estava fazendo. Então, assim, às vezes você tá aí se alimentando também das redes sociais, e daí você... Por isso que a gente fala, olha,
ou saiba, talvez um dia a gente tenha até que indicar canais que é seguro você ouvir. Mas assim, fala com o seu pastor também, Ó, né? mas não tem remédio melhor do que você conhecer a palavra. Isso que eu ia chegar lá. Do tipo, esse negócio de vento de doutrina, se você sabe a palavra, você vai lá, tá ouvindo uma pregação meio estranha, mas você conhece a palavra de Deus, você sabe que a palavra não é assim. Ah, isso aqui é mentira. Isso aqui passa, isso aqui bloqueia. Você continua se alimentando, porque hoje tem muita gente se alimentando das redes sociais. A gente tá aqui alimentando também. Sim. Então, assim, você fala, isso aqui tá meio diferente, isso aqui não tá certo. Você passa. Do tipo assim, se você conhece a palavra. E é diferente você ter uma discordância de doutrina. Sim. Quando o conteúdo é bom, o conteúdo é sadio e tem um versículo ou outro que você entende de uma forma diferente, você não concorda, é uma questão doutrinária, e quem sabe você está numa linha diferente de doutrina, isso não é um problema, você pode ser edificado. Mas nós estamos falando de lobo em pele de cordeiro. A gente está falando de pessoas que estão tentando pregar, ou o inimigo está usando de algo bonito. E outra, iniciativas sociais, justiça social, essas coisas, elas parecem ser muito boas. Sim. Mas muitas vezes elas vão de encontro com a palavra de Deus. E isso a gente precisa ter muito cuidado para não ser enganado. E a única forma de ser enganado é conhecendo a palavra, conhecendo a voz. E daí quando a palavra fala, tipo, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Esse lance de conhecer é de conhecer o que ele fala, como ele fala, quais são os valores principais. E daí quando você ouve algo que vai contra a palavra, vem de encontro com a palavra, aí você pode dizer, puxa, isso não é de Deus, deixa eu examinar mais a fundo. Né? O alarme começa a disparar. Eu gostei muito desse episódio. Eu acho que... Mas então, é isso que a gente quer trazer pra você hoje, essa questão de priorizar Deus no centro, sabe? Não ir só pra praticidade. Tem intimidade com Deus, deixa ele participar da sua vida familiar também. Se você gosta de rotina e tal, rotina é bom, mas permita que o Espírito Santo convide você, deixa ele no controle das coisas. E se a gente tava falando do casamento lá atrás, se o seu casamento também tá na rotina, vai pro Espírito Santo, fala, Deus, meu casamento também tá assim, meio na rotina, meio sem graça, sabe? Eu preciso de Deus diferente, fazer algo diferente aqui, deixa o Espírito Santo te guiar, sabe? Deixa ele não encaixa Deus na sua vida, deixa ele liderar a sua vida. Porque, gente, eu vou te falar, quando o Senhor lidera, olha, de verdade, ele te prospera, ele te faz mais feliz. Às vezes você não... Nossa, eu bati meu dedo, tá até sangrando aqui. Ele te prospera. Ele vai te fazer mais feliz. Às vezes você tá meio deprimido, você tá meio pra baixo e tal. Mas lembra assim, ó. Deus, ele é vida. Quanto mais você busca ele, mais você se enche de vida, de plenitude. Porque você se enche do Senhor. Então, assim, essa nosso desejo para sua vida e para nossa, né? Sim. Porque a gente tá falando de algo também que a gente tem almejado, eu principalmente, eu sou muito desejosa. Ontem a gente tava no nosso grupo aqui em casa e um pouco a gente falou sobre isso também, né? Nesse negócio, tipo, o que você precisa fazer diferente, né, para encontrar mais Jesus, mais ou menos isso. E na verdade, eu fiquei, quando a pergunta surgiu no grupo, eu também fiquei com uma interrogação dentro de mim. Porque eu tenho um desejo imenso de servir ao Senhor e de ter essa intensidade para Cristo, sabe? Do tipo, viver só para Jesus, respirar Jesus e viver e ter Jesus na minha vida o tempo todo. Eu tenho um desejo disso. E como? E daí gera aquela interrogação, mas como que durante o dia isso se perde? Que as coisas vão acontecendo, você vai esquecendo de Jesus, você vai dirigindo e as coisas no trânsito vão te deixando irritada. E como que... Sabe, as coisas que não dão certo te deixam frustrado e daqui a pouco você tá bravo. Mas, amor, é esse ponto de não sou mais eu que vivo. Se a gente tá vivendo pra nós a nossa vida, a nossa rotina, então a gente tá encaixando Deus nela. A partir do momento que você se entrega e diz, não sou mais eu que vivo. Consagrar, você se separa e diz, Deus, agora é contigo. Tipo, de verdade, eu não creio que a gente precisa ter medo se Deus pede pra gente largar um emprego porque ele vai prover. Entende? Se Deus tá falando isso pra você, e, gente, vai. Olha, a gente, no outro episódio a gente mencionou talvez esse casalzinho que a gente conhece de pastores, que são muito queridos, que agora foram pra Califórnia. Quando você é consagrado pra Deus, é tão evidente, mas é
tão evidente que você nem precisa falar nada. De você estar perto da pessoa, você já sabe. É consagrado. Essa pessoa, cara, é consagrado. Esse cara é consagrado. E você fala, o que ele tem de diferente? Tem uma coisa diferente. Tem, sabe? Tem. O brasileiro chama de melzinho, né? Tem um melzinho, Mas é consagrado, é um casal consagrado. Eles não precisam falar muito pra você saber que é consagrado, porque exala, sabe? Tem Jesus derramado ali, do tipo, a consagração dá vontade de abraçar, de ficar perto. Tipo, passa esse unção pra mim, porque é gostoso. Agora, né? Você tocou naquele assunto do pastor que quando ele tá indo pronto, com muita expectativa e fé pro culto é totalmente diferente. Sim. Eu queria te encorajar a não colocar o seu tempo com Deus num relógio, numa caixinha. Como para pastor, não quero te encorajar a ter um horário fixo do seu culto. Você pode ter o padrão, o normal, mas sempre deixa aberto. E daí tem muito pastor que vai dizer, não, a gente deixa, eu lembro, ano passado teve um culto da glória e a gente passou 3 horas do culto, isso, aquilo, tá aí, todos os outros cultos. Não, Deus tem a liberdade de fazer quando Ele quer. Tá, a minha pergunta é, você acha que Ele só quer no culto da glória? Lá do ano passado? Tipo, qual que é a liberdade que o Espírito Santo tem? Não, mas é que a gente tem 2 cultos. Tá, mas se o povo do segundo culto chegar no primeiro culto e tá aquele derramamento do Espírito Santo, tá todo mundo no chão, bêbado do Espírito Santo, cura, línguas, profecia, aquele negócio incrível, você acha que eles vão achar estranho, eu vou entrar no carro e dirigir para sair? Não, eles vão querer entrar no meio da bagunça, da festa, eles vão querer. Entende? Imagina você chegar no segundo culto, você chegou lá, tá aquele bafo lá dentro, todo mundo pulando pra cima e pra baixo, cantando o Senhor dos Exércitos lá de 1990. Sim. Entende? Celebrando tal. Você vai dizer, que festa incrível é essa? Por que eu perdi o primeiro culto? Sabe? A gente não pode menosprezar o que Deus está fazendo, o que Ele pode fazer. Né? E eu não tô dizendo para você largar o planejamento do culto, esquece, não. Não, mas é você tá em sintonia com Jesus e descobrir o que Ele quer. A pergunta é quem que é rei? É você ou é Ele? Essa é a pergunta, quem que é rei? Isso não é só pro pastor, isso é para mim, pai da minha casa, eu sou cabeça desse lar, mas quem que é rei? Não faça o culto para as pessoas. Eu sei que a gente organiza tudo, a gente prepara tudo e tal, e a gente fica naquela expectativa de encher a igreja e tal, e às vezes Deus tá pedindo pra você fazer uma coisa e você tá assim, ai, mas se eu fizer isso eu posso perder um tanto de gente, porque eles não vão gostar, o povo vai ficar meio assim, meio assado. Não faça o culto para as pessoas. Sim. Porque se ela for te abandonar porque você seguiu uma direção de Jesus, ela vai te abandonar de qualquer jeito. Sim. A qualquer momento. E não seja você também o cristão que fica pressionando o pastor ou colocando uma pressão no pastor do formato do culto, como o culto está. Ai, gente. Deus me ajuda. Eu não quero ser chata. Deus me ajuda. Não seja o crente que fica assim, o fulano tá frio, você pode arrumar o ar-condicionado aqui, tá muito quente, o som tá muito alto, use que sei lá das quantas. Tenha graça. Você foi lá pra adorar Jesus. Podia estar na Rússia, no gelo, do gelo. E você ia adorar se você tivesse com o coração no lugar certo. Tem muito que a gente aprende de lugares onde existe perseguição. Por exemplo... Às vezes o conforto tira a gente do foco. Sim. O David Platt, quando ele ministrava sobre as viagens missionárias dele para a Coreia do Norte, para a China, onde a igreja está escondida porque ela sofre perseguição de verdade, tipo, ele dizia, a gente tinha que se encontrar no meio de um buraco escuro e tal, e deixar Deus falar, e a gente pregava por horas e horas e horas e horas e horas, e o povo não falava um pio, não levantava para ir para o banheiro e tal, e era algo incrível. Por quê? Porque o culto é a Deus, a gente está honrando a pregação da palavra de Deus, nós estamos cultuando a Deus, o louvor, né, para Deus, não é para o meu bem-estar, não é para o meu som, não é para o meu guitarrista, não é para minha... Tipo, eu faço mesa de som na minha igreja, o pastor ama.
Mas e aí? Eu faço porque é para Deus. Que Deus seja honrado, sim, na nossa excelência e tudo. Mas se eu perder o foco de que isso é para Deus, É. aí Deus não tem a liberdade. E eu quero que ele tenha toda a liberdade. Não sou mais eu, é ele que vive. Nós queremos submeter o nosso entendimento e confiar nele, no que ele tem para dizer, para falar, para agir, para mover. E se isso conta para sua vida caseira, isso conta para a vida da igreja. Sim. Então que seja você consagrado em casa e na igreja. Amém. Gente, muito obrigado. Dá o seu curtir. Quando a gente fala compartilhar, é que o alcance é muito maior se você alcançar. A gente é limitado. Você tem os seus limites. É verdade. Mas de pouco em pouco a gente vai expandindo e alcançando mais. Amém. Vamos espalhar essa palavra. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.